Faz 8 meses que dei o último adeus ao meu marido no cemitério. No entanto, ontem, meus olhos o encontraram no corredor de massas de um grande hipermercado. Corri em sua direção com o rosto banhado em lágrimas. Ele me encarou com estranheza. Perdão, a senhora deve estar me confundindo com outra pessoa, disse ele. Mas o timbre da voz era o mesmo, as linhas de expressão, absolutamente tudo. Eu segui até sua residência, e a verdade que descobri foi devastadora. Meu sangue gelou quando o vi. Ali, parado diante da prateleira de cafés, estava Arthur, o homem que eu havia sepultado em um caixão de mogno invernizado, que nos custou mais de 120 mil reais. O homem por quem derramei cada gota da minha tristeza. O homem que, pela lógica, deveria estar a 7 palmos do chão, mas que estava ali, respirando, segurando uma cesta de compras e comparando marcas de pó de café. A garrafa de vinho tinto que eu segurava escorregou dos meus dedos. O vidro se estilhaçou contra o piso claro, e um líquido vermelho se espalhou como uma ferida aberta. Clientes ao redor se assustaram. Eu nem pesquei. Minhas pernas ganharam vida própria, disparando pelo corredor com uma agilidade que eu julgava ter perdido com a idade. Arthur! O grito rasgou minha garganta, saindo rouco e desesperado. Arthur, meu Deus, é você! Ele se virou. Quando aquele olhar cruzou com o meu, senti o chão desaparecer sob meus pés. Era ele. A mesma pequena cicatriz no queixo, lembrança de um tombo de bicicleta na adolescência. O nariz levemente adunco, o sinal escuro perto da orelha direita. Um detalhe que eu conhecia tão bem quanto a palma da minha mão. Estiquei os braços, precisava tocá-lo, ter certeza de que não era um delírio da minha viuvez solitária. Mas ele recuou. Desculpe, minha senhora, respondeu ele com aquela voz grave que ouvi durante 35 anos. A voz que me dava bom dia, que discutia as contas do mês, que jurava amor eterno. A senhora certamente está me confundindo. Confundindo? Não, Arthur, sou eu, Clarice, sua mulher. Com as mãos trêmulas, saquei o celular da bolsa, buscando freneticamente uma imagem nossa. Achei uma foto do nosso último Natal. Empurrei a tela contra o rosto dele. Olha, somos nós dois. Você não se lembra? Ele examinou a imagem. Seus olhos se estreitaram por uma fração de segundo. Um lapso quase imperceptível. Em seguida, negou com a cabeça, com aquela calma irritante que lhe era peculiar. Sinto muito. Meu nome é Fernando. Fernando Torres. Nunca vi essa foto antes. Ele tocou meu braço levemente, num gesto de pena. A senhora parece abalada. Deve se sentar, beber uma água. Fernando Torres. Eu o analisei friamente. As roupas não combinavam. Arthur era um homem de ternos e camisas de linho. Aquele sujeito vestia uma camisa polo desbotada e calça jeans gasta. Nos pés, tênis surrados, em vez dos sapatos sociais que Arthur colecionava. Mas o rosto era inegável. O dedo, sussurrei apontando para a mão esquerda dele. Deixe-me ver sua mão. Ele franziu a testa, mas levantou a mão. E lá estava. O dedo anelar torto, resultado de uma fratura jogando vôlei na juventude. Senti um enjoo violento. Olha, eu preciso ir, disse ele, já se afastando apressado. Melhoras para a senhora, mas eu realmente não sou quem você procura. Ele empurrou o carrinho e sumiu na curva do caixa. Fiquei paralisada, enquanto um funcionário vinha limpar a boça de vinho. Deveria ter ido para casa. Deveria ter buscado um médico. Mas meu instinto, aquele alerta interno que ignorei tantas vezes, gritava que aquilo não era engano. Eu fui atrás dele. Mantive uma distância segura, escondendo-me entre as gôndolas. Vi quando pagou
tudo com notas amassadas, recusando o comprovante. Vi quando saiu e entrou num Fiat Uno prata, com o para-choque traseiro amassado. Memorizei a placa, JKL 9245. Entrei no meu Toyota Corolla e o segui pelo trânsito da cidade. Meu coração batia descompassado. Atravessamos o centro e seguimos para a Zona Norte, uma região onde jamais íamos. Ele parou em frente a uma casa simples de muro azul, com um portão de ferro enferrujado. Uma residência comum, sem luxos. Ele desceu com as sacolas e o portão se abriu. Uma mulher surgiu, é a mais nova que eu, talvez aos 40 e poucos anos, cabelos castanhos soltos. O sorriso dela ao vê-lo foi devastador. Não era um sorriso de amiga, era um sorriso de posse, de intimidade. Ela lhe deu um selinho, pegou uma sacola e logo atrás 2 crianças saíram correndo. Um garotinho e uma menina. Eles se penduraram nele gritando: "Vovô, trouxe chocolate? Vovô?" Ele gargalhou, aquela mesma risada que ecoava na nossa sala de estar. Entraram todos na casa e o portão bateu. Fiquei dentro do carro, estacionada a alguns metros, enquanto o entardecer tingia o céu de laranja. 35 anos de união. 8 meses de luto profundo. Noites em claro abraçada às roupas dele. E ele estava ali, vivo, com outra família, brincando de ser avô de crianças que eu desconhecia. Tirei fotos da fachada, do carro, da placa. Minhas mãos tremiam tanto que muitas saíram borradas, mas garanti as provas. Quando escureceu, dirigi para casa no automático. Cheguei à mansão vazia que herdei dele. Sentei no sofá da sala escura e uma única pergunta martelava minha mente, mais fria que a morte. Se Arthur está vivo naquela casa simples, quem foi que nós enterramos naquele caixão luxuoso? Espalhei sobre a mesa as fotos do nosso matrimônio, imagens dele ainda jovem, vestindo aquele terno cinza que pegamos emprestado de um tio porque o dinheiro era curto. Fotos das festas de aniversário do Rodrigo, nosso filho. Retratos de férias, churrascos em família, natais. Ao lado, a tela brilhante do meu celular exibia as fotos que capturei naquela tarde fatídica. Dei zoom. Ampliei, comparei cada milímetro. A cicatriz no queixo era idêntica. O desenho da orelha, com aquele lóbulo ligeiramente mais carnudo, era o mesmo. O sinal escuro perto da orelha, que parecia uma pequena mancha de tinta, estava exatamente na mesma posição. Até o jeito de sorrir, repuxando o canto da boca para a direita, era uma cópia fiel. Busquei uma lupa na gaveta e analisei uma foto antiga de Arthur sem camisa, tirada numa viagem a Angra dos Reis há 12 anos. Lá estava uma pequena marca de nascença perto do ombro. Ampliei a foto digital onde Fernando se virava para pegar as compras no carro. A camisa havia subido um pouco, revelando a pele. A mesma marca, no mesmo lugar. Impossível. Gêmeos idênticos não teriam as mesmas marcas adquiridas. Teriam? Cicatrizes não passam pelo DNA. E aquele dedo anelar torto. Caminhei pela casa, inquieta, e voltei para a mesa. O relógio digital da cozinha marcava 4:30 da manhã. A cidade lá fora era um silêncio só. Acariciei as fotos desbotadas do álbum. Arthur, aos 24 anos, esguio, cheio de planos. Eu, com 21, num vestido de renda simples. O cabelo enfeitado com flores do jardim. Éramos humildes. Ele era balconista em uma loja de autopeças. Eu trabalhava como recepcionista num consultório. Morávamos numa kitnet úmida onde mal cabia a cama de casal. Mas éramos felizes, ou eu me convenci de que éramos. Quando Rodrigo nasceu, 3 anos depois, a sorte virou. Arthur tinha um dom para o comércio. Em uma década deixou de ser funcionário para virar sócio. Em 20 anos era dono de uma rede de lojas de peças automotivas respeitada na região.
Nossa vida se transformou. Mansão, carros importados, cruzeiros. Mas o sucesso trouxe as viagens. Arthur viajava constantemente, 2 ou 3 vezes por mês. Passava 4, 5 dias fora, fechando contratos, visitando fornecedores. Eu nunca questionei. Por que questionaria? Ele voltava exausto, reclamando das reuniões intermináveis e do trânsito nas estradas. Trazia mimos para mim e para o Rodrigo. Jurava que morria de saudades. Agora, revendo o passado com esses óculos da desconfiança, cada viagem parecia uma peça de um teatro macabro. Assim que o dia clareou, eu ainda estava lá, cercada por aquelas imagens. Disquei para o Rodrigo. Ele atendeu sonolento. Mãe, 5:30 da manhã? Aconteceu algo grave? Preciso que venha aqui. Agora. Agora, mãe? Eu tenho um cliente às 8 e depois vou direto para... Rodrigo. Minha voz saiu com uma autoridade gelada que ele desconhecia. Vem agora. É sobre seu pai. Houve um silêncio na linha. Mãe, já conversamos sobre isso. A senhora precisa voltar para a terapia. O luto tem fases mais. Eu vi seu pai ontem. O silêncio se prolongou. Mãe, a senhora tomou seus remédios de pressão? Esqueceu de alguma coisa? Rodrigo, eu vi o Arthur vivo, fazendo compras. E o segui até a casa onde ele mora. Preciso que você venha aqui agora para eu não achar que tô louca. Porque se eu tiver certa, o buraco é muito mais embaixo. Não saia daí. Tô indo. Ele desligou. Fui ao banheiro, lavei o rosto, troquei a camisola por uma roupa decente. O espelho me devolveu a imagem de um fantasma. Olheiras roxas, cabelo sem vida. Parecia que a noite tinha durado uma década. Rodrigo chegou em meia hora. Vestia roupas de treino. Devia estar saindo para a academia. Entrou afobado e me encontrou na mesma posição, na mesa da cozinha. Mãe, pelo amor de Deus, o que houve? Ele puxou uma cadeira e segurou minha mão gelada. O olhar dele transbordava aquela pena condescendente que os filhos têm quando acham que os pais estão senis. Mostrei as provas. Primeiro as antigas, depois as do celular. Apontei cada semelhança. A cicatriz do queixo, o sinal na orelha, o dedo da mão torto do vôlei. Relatei o encontro no hipermercado, a frieza dele, o nome falso Fernando, a outra mulher, as crianças chamando-o de avô. Rodrigo analisava as imagens mudo. A expressão dele oscilou. Da pena para a dúvida, da dúvida para o choque. As mãos dele tremeram levemente ao dar zoom numa das fotos. A semelhança é assustadora mesmo, admitiu ele, derrubando o aparelho. Mas mãe, o mundo é gigante, sósias existem. Rodrigo, isso não é um sósia, é ele. Mãe, nós enterramos o papai. Você estava lá. Eu estava lá. A tia Sônia, os sócios, todo mundo. Um caixão lacrado. Sussurrei, sentindo um gosto amargo na boca. Nós enterramos um caixão lacrado, Rodrigo. Ele passou a mão pelos cabelos, impaciente. Porque o corpo estava... Você sabe, o acidente na serra foi brutal. O carro pegou fogo. O legista recomendou não abrir. Você queria ver o quê? Você viu? Você viu o corpo do seu pai com seus próprios olhos? Rodrigo desviou o olhar para a janela. Não, mas a documentação estava correta. O IML liberou, tinha atestado, exame da arcada dentária, tudo nos conformes burocráticos. Eu quero ir até aquela casa, disse eu, levantando-me num salto. Agora você quer que eu vá junto? Mãe, isso é insanidade. Não podemos bater na porta de um estranho e acusá-lo de ser um morto-vivo. Então você acredita que é um estranho? Ele hesitou. Eu acho que a senhora está traumatizada. O choque da perda faz a mente criar esperanças onde não existem. Rodrigo Bittencourt. Usei o tom que usava quando ele reprovava na escola. Ou você me leva lá, ou eu vou sozinha e derrubo aquele portão com o meu carro. Ele suspirou, vencido pelo cansaço. Tudo bem. Vamos, mas só para a senhora ver que é outra pessoa. Pedir desculpas e encerrar esse assunto de vez. Combinado?
Saímos no carro dele, um SUV preto e robusto. O trânsito da manhã começava a engarrafar as avenidas. Rodrigo dirigia mudo com os maxilares travados, enquanto eu olhava pela janela, rezando para estar louca, mas temendo, no fundo da alma, estar absolutamente certa. Indiquei o caminho. Ao entrarmos na rua da casa de muro azul, pedi que ele parasse o carro antes do endereço. É ali, apontei. O Fiat Uno prata estava estacionado na entrada. A luz da cozinha estava acesa e silhuetas dançavam atrás da cortina fina. Rodrigo fixou o olhar na residência, os dedos apertando o volante com força até as pontas ficarem brancas, e começou a estalar as juntas, um tique nervoso que carregava desde a infância. Quer que eu desça lá? Ele perguntou. Não. Aguarde. Esperamos no carro por cerca de 10 minutos, um silêncio pesado, até que o portão de ferro rangiu. Fernando saiu vestindo um uniforme cinza, manchado de tinta e graxa, carregando uma caixa de ferramentas pesada na mão. Ele caminhou até o Uno. Rodrigo perdeu a cor do rosto. Filho, tudo bem? Ele permaneceu mudo, os olhos cravados no homem que entrava no veículo. O carro deu partida. Saiu da garagem e cruzou por nós lentamente, pela janela do passageiro. Vi o perfil dele com clareza absoluta, iluminado pelo sol da manhã. Arthur era Arthur, com mais rugas, os ombros mais curvados, mas inegavelmente ele. O Uno virou a esquina e sumiu. Quando me virei para Rodrigo, ele estava chorando. Lágrimas grossas e silenciosas lavavam seu rosto. Rodrigo, meu sangue gelou nas veias. Rodrigo, o que você está escondendo de mim? Ele apoiou a cabeça no volante, derrotado. Mãe, a voz dele falhou, rouca e quebrada. Mãe, me perdoa. Naquele instante, enquanto o dia clareava lá fora, tive a certeza brutal. O segredo que estava prestes a ouvir destruiria muito mais que meu matrimônio. Ele implodiria toda a minha família. Diga, ordenei. Minha voz soou cortante, metálica como eu nunca tinha ouvido antes. Diga agora, Rodrigo. Ele secou o rosto na manga da camisa. Puxou o ar com força, tentando parar o choro, mas era inútil. Mãe, não era para ter sido assim. A senhora nunca deveria ter descoberto. Senti um frio percorrer minha espinha. Descoberto o quê? Rodrigo ergueu o rosto e me encarou com aqueles olhos que eram cópias fiéis dos do pai. Olhos agora transbordando culpa, pavor e vergonha. O pai não morreu naquele acidente. As palavras pairaram no ar-condicionado do carro, simples, diretas e letais. Eu já sabia. No fundo da minha alma, desde um instante no mercado, eu sabia. Mas ouvir a confissão da boca do meu próprio filho foi como receber uma punhalada no peito. Continue, murmurei, sentindo o ar faltar. Ele tinha outra família, mãe. Há quase 30 anos. Aquela mulher, a Denise, ela tem filhos, que já deram netos a ele. Ele viveu uma vida dupla entre nós e eles por 3 décadas. 3 décadas de farsa. Lembrei de cada viagem de negócios, cada noite solitária, cada feriado que ele passou trabalhando, cada apresentação da escola do Rodrigo que ele perdeu por estar fechando um grande contrato. E você sabia? Perguntei. Mas a resposta já estava estampada na covardia do olhar dele. Descobri faz uns 4 anos. Ele passou as mãos pelos cabelos, agitado. Foi sem querer. Estava organizando a contabilidade de uma das filiais e achei transferências estranhas, contas de luz e água de outro imóvel, despesas duplicadas de supermercado. Coloquei ele contra a parede. E o que ele disse? Indaguei, sentindo o gosto amargo de bile na boca. Que amava a senhora, que nunca quis te magoar, mas que também amava a Denise. Disse que a conheceu numa convenção no interior, que se envolveu e não conseguiu mais sair. Soltei uma risada seca, sem alegria alguma. Que conveniente! O pobre homem preso em 2 vidas.
Virei-me para ele e pela primeira vez senti nojo do meu próprio filho. E você, Rodrigo? Descobriu e fez o quê? Calou-se? Viu cúmplice? Ele me implorou. Mãe! Rodrigo aumentou o tom, desesperado. Disse que se a senhora soubesse, ia acabar com tudo, que ia pedir o divórcio e tirar metade das lojas, dos investimentos, da casa. Ele disse que precisava de tempo para blindar o patrimônio. O patrimônio. Repeti. Você quer dizer a sua herança? Rodrigo baixou a cabeça, incapaz de me encarar. Eu fiquei sem chão. Era meu pai. E, de certa forma, eu não queria ver o império que a gente construiu ser desfeito em litígio. Então era isso. Avareza, ganância nua e crua. Conte o resto, exigi. Quero cada detalhe sujo dessa história. Rodrigo respirou fundo, trêmulo. 8 meses atrás, o pai veio falar comigo. Disse que estava cansado da vida dupla, que queria viver só com a Denise. Que era uma velhice tranquila lá naquela casa simples, mas sabia que o divórcio custaria caro. Eu levaria metade, completei, sentindo o estômago revirar. Ele consultou advogados. Comunhão universal de bens. 35 anos de casados. Eu teria direito a 50% de tudo. As lojas, os imóveis, as aplicações. Estamos falando de uns 15 milhões de reais. 15 milhões, repeti. 35 anos de devoção valiam 15 milhões, que ele se recusava a dividir. Então vocês planejaram a morte dele? Perguntei. Não foi exatamente assim. Foi ideia dele. Ele conhecia um homem, um andarilho que vivia nas ruas do centro, com câncer terminal, sem ninguém no mundo. O sujeito estava nos últimos dias, mãe. Questão de tempo. O pai ofereceu dinheiro, uma quantia alta. Quanto? Indaguei. 300 mil reais, para ser depositado na conta de uma sobrinha distante no interior de Pernambuco, a única parente viva, que nem sabia que ele existia. O pagamento seria feito assim que o óbito fosse confirmado. Senti um gosto ácido na boca, uma vontade incontrolável de vomitar. Vocês compraram um cadáver. Ele ia morrer de qualquer forma, mãe. Rodrigo tentou se defender, mas a voz saiu trêmula, sem convicção. Ele aceitou. Disse que, pelo menos na morte, serviria para dar um futuro melhor para alguém da família dele. E o acidente? Teatro. O pai viajou para aquela estrada vicinal na serra, como sempre fazia, mas levou o homem junto. Eles forjaram a batida, jogaram o carro na ribanceira, causaram um incêndio controlado, mas o suficiente para chamar a atenção e justificar os ferimentos. O homem foi resgatado e levado para a emergência com os documentos do pai no bolso, a carteira, a aliança, tudo. Quando ele faleceu na UTI, 2 dias depois, o atestado saiu em nome de Arthur Bittencourt. Sim, minha memória girava. O corpo veio no caixão lacrado porque disseram que estava carbonizado e deformado pelos traumas. Eu insisti para a senhora não abrir, mãe, porque lá dentro estava o corpo de um desconhecido. Rodrigo abaixou a cabeça, envergonhado. Fiquei muda, processando o horror. Lembrei daqueles dias de pesadelo, o telefone tocando de madrugada, a polícia, a correria para o hospital. Rodrigo me segurando na porta do necrotério, dizendo que seria traumático demais, que eu deveria guardar a imagem dele vivo. Lembrei do velório, daquele caixão de luxo coberto de coroas de flores, dos discursos sobre a integridade de Arthur, do padre falando sobre a vida eterna. E durante todo esse tempo, Arthur estava vivo, respirando, arquitetando sua fuga, descartando nossos 35 anos como se fossem lixo. E o túmulo? Minha voz soou distante, como se eu estivesse flutuando fora do meu corpo. O jazigo perpétuo que nos custou uma fortuna? Mãe, responda. Tem um corpo lá dentro? Tem. O corpo do andarilho.
Ele foi sepultado com honras, sob o nome de Arthur, com a identidade do meu pai. E o dinheiro? O pai sacou uma parte considerável da liquidez que tínhamos. Cerca de 4 milhões de reais que estavam em fundos de investimento no nome dele. Resgatou tudo dias antes do acidente. Transferiu para contas de laranjas e depois sumiu. Criou a identidade de Fernando Torres e foi viver a vida simples que queria com a Denise, com os netos, com aquela outra família. Sim, fechei os olhos, inspirando profundamente para não surtar, para não quebrar o vidro do carro com as mãos nuas. Abri os olhos e fuzilei meu filho com um olhar. E você, Rodrigo? O que você ganhou com essa sujeira toda? Rodrigo engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo. A rede de lojas, as 5 filiais, como único herdeiro, passaram automaticamente para o meu nome. Além da mansão, que já estava no meu nome por causa daquela estratégia de sucessão patrimonial que fizemos anos atrás. Quanto valem as lojas hoje? Mãe, quanto? O patrimônio da empresa é avaliado em 12 milhões. Mas eu já vendi 2 filiais menores. Fiquei com a matriz e as 2 maiores. O dinheiro da venda eu apliquei. Então você lucrou com a morte do seu pai. Não, você lucrou com a farsa. Eu cuidei da senhora, mãe. Nunca te faltou nada. Te passo uma mesada todo mês. De quanto? 5 mil reais? Soltei uma gargalhada histérica que assustou até a mim mesma. 5 mil reais. Menos do que eu gastava com as compras da casa. Enquanto você ficou com um império de 12 milhões, seu pai fugiu com 4 milhões e eu fiquei com a depressão. Fiquei chorando nas madrugadas, dopada de remédios tarja preta, frequentando terapia para superar o luto. As lágrimas finalmente romperam a barreira da raiva, quentes e dolorosas. Eu chorei por ele, Rodrigo. Chorei até secar por dentro. Olhava para o retrato dele na mesa de cabeceira e pedia a Deus para me levar também, porque a dor de existir sem ele era insuportável. Mãe, eu sinto muito. E você sabia? Gritei, perdendo o controle, batendo no painel do carro. Você sabia e me assistiu apodrecer em vida. Me deixou gastar uma fortuna no enterro para um indigente. Me deixou acreditar que o amor da minha vida estava morto quando ele estava bem ali, feliz, brincando de casinha com outra mulher. Eu não sabia o que fazer. Ele é meu pai e a senhora é minha mãe. Eu fiquei no meio do fogo cruzado. O silêncio que caiu sobre nós foi denso, sufocante. Rodrigo chorava copiosamente agora, soluçando como uma criança. Mas eu não sentia um pingo de compaixão. O que eu sentia era uma fúria gélida, cirúrgica, crescendo no meu peito como uma tempestade prestes a desabar. Me leve para casa, disse num tom baixo e perigosamente calmo. Mãe, a gente precisa conversar, ou não quero que a senhora... Para casa. Agora. Ele dirigiu sem dizer mais nada. O trajeto foi um borrão. Quando ele estacionou na garagem, desci do carro sem olhar para trás. Mãe, por favor. Me escuta. Bati a porta na cara dele e tranquei a fechadura. Caminhei direto para o meu quarto. Peguei uma caixa organizadora grande e comecei a varrer tudo o que era de Arthur para dentro dela. 35 anos de memórias. O álbum de casamento, os presentes de aniversário, os souvenirs de viagens, os bilhetes. Tudo mentira. Tudo encenação. Lacrei a caixa com fita adesiva e a empurrei para o fundo do armário, onde guardava as roupas de inverno que nunca usávamos. Sentei na beira da cama king size, no meio daquele quarto imenso e silencioso. Olhei para o luxo ao meu redor, para minha vida vazia, para os 8 meses de luto que joguei no lixo. Sequei as lágrimas. A tristeza estava dando lugar a algo muito mais potente. Comecei a planejar. Se Arthur queria ser um homem morto, eu garantiria que ele continuasse sendo, mas dessa vez, do meu jeito. Porque se havia uma lição que meus 65 anos de estrada me ensinaram,
era esta: não confie em ninguém, nem no homem com quem dividiu a cama, nem no filho que amamentou. A única pessoa em quem eu podia confiar era aquela que eu via no espelho. E eu faria os dois pagarem, cada centavo, cada lágrima. Mas antes da sentença, eu precisava das provas. Provas irrefutáveis que não pudessem ser contestadas ou justificadas. Provas que explodiriam a vidinha medíocre e feliz que eles construíram sobre os escombros do meu sofrimento. Nos 4 dias que se seguiram, ignorei a existência de Rodrigo. Ele me ligou mais de 50 vezes, mandou dezenas de áudios e mensagens de texto. Veio até o portão 2 vezes, esmurrando a campainha. Eu o observava através da persiana do quarto, imóvel, sem intenção alguma de abrir. Eu não queria encarar aquele rosto mentiroso. Não ainda. Eu precisava de tempo para enterrar o que restava da Clarice ingênua e dar à luz uma mulher fria e calculista. No 5º dia, acordei transformada. Tomei um banho demorado, escovei os cabelos, passei um batom vermelho que não usava há anos. Peguei minha bolsa de couro e saí. Minha vizinha Dona Yolanda estava varrendo a calçada. Bom dia, Clarice. Nossa, como você está elegante hoje! Ela sorriu, espantada. Fazia meses que só me via de pijama ou roupas de luto. Bom dia, Yolanda. Vou resolver umas pendências. Sorri de volta. Um sorriso gelado que não alcançava meus olhos. Dirigi até o centro velho da cidade. Havia pesquisado na internet e encontrado o profissional certo. Peixoto Investigações. O escritório ficava num prédio comercial decadente, no 4º andar, sala 412. Subi pelas escadas, já que o elevador estava em manutenção, e bati na porta de vidro jateado com letras pretas descascadas. Pode entrar, respondeu uma voz gutural. O escritório era minúsculo, cheirando a café requentado e tabaco barato. Atrás de uma mesa de metal cheia de pastas estava um homem beirando os 60 anos, calvo, vestindo uma camisa social azul com manchas de suor nas axilas. Ele me analisou por cima dos óculos. Pois não, quero contratar o senhor, disse eu, sentando-me na cadeira de plástico à sua frente, sem esperar convite. Ele recostou-se na cadeira, me avaliando. Eu sabia o que ele via. Uma senhora de classe alta, joias discretas, cheiro de perfume importado. Uma cliente que pagava bem. Que tipo de serviço? Dossiê completo de uma pessoa. Saquei meu celular e mostrei a foto que tirei de Fernando. Preciso saber tudo sobre esse homem. Onde mora, onde trabalha, rotina, finanças, quem são os amigos. Tudo. Peixoto pegou o aparelho, deu zoom na imagem. Marido pulando a cerca? Ex-marido que deveria estar morto, corrigi. Isso capturou a atenção dele instantaneamente. Ele se inclinou para a frente, intrigado. Essa é nova. Pode contar. Resumi a história. Ocultei a participação de Rodrigo por enquanto. Aquela era uma carta que eu guardaria para jogar na mesa na hora certa. Peixoto ouvia em silêncio, rabiscando num caderno espiral. E a senhora quer materialidade? Concluiu ele. Quero munição. Documentos, fotos, vídeos. Quero algo que destrua qualquer tentativa de defesa. Quanto custa? 15 mil. Metade na entrada, metade na entrega do relatório. Abri a bolsa, preenchi um cheque de R$ 7.500 e coloquei sobre a mesa. Quero resultados em 7 dias. Peixoto sorriu, revelando dentes amarelados. Gosto de gente decidida. Ele guardou o cheque na gaveta. Vou precisar de dados. Nome, documentos antigos, qualquer fio da meada. O nome verdadeiro é Arthur Bittencourt. O nome falso é Fernando Torres. Anotei os dados numa folha de papel, incluindo o endereço da casa do Muro Azul, a placa do Fiat Uno prata e os horários que eu tinha observado. Perfeito. Começo agora mesmo. Mantenha o telefone por perto. Saí daquele escritório sentindo uma energia vibrar em minhas veias, algo que a depressão tinha roubado de mim. Propósito. Nos dias seguintes, voltei àquela rua na Zona Norte.
sempre em horários alternados. Usando óculos escuros e lenços na cabeça, mapeei a rotina deles. Fernando saía de casa às 7h30 da manhã com o Uno. Retornava às 6 da tarde. Aos sábados, ficava no quintal jogando bola com os netos. Aos domingos, iam até para a missa na paróquia do bairro. A família de comercial de margarina. Denise era a rainha do lar. Cuidava das crianças, varria a calçada, conversava com as vizinhas. Era uma mulher bonita, simples, mas bem arrumada. Sorria o tempo todo. Meu ódio por ela crescia a cada sorriso. Uma semana exata depois, Peixoto me ligou. Tá pronto, pode vir. Cheguei ao escritório em 20 minutos. Ele me estendeu um envelope pardo, estufado de papéis. Sente-se, disse ele, sério. A senhora vai querer estar sentada para ler isso. Abri o envelope. A primeira folha era uma cópia da certidão de nascimento de Fernando Torres. Data de emissão: 6 anos atrás. Cartório de uma cidadezinha perdida no interior de Minas Gerais. É falsa, explicou Peixoto. É um documento esquentado. A certidão original pertence a uma criança que faleceu de pneumonia em 1962. Seu marido comprou a identidade de um morto. Virei a página. Havia fotos de Arthur entrando e saindo de uma pequena loja de bairro. A fachada dizia Torres Assistência Técnica. Ele abriu esse negócio há 5 anos, continuou o detetive. Conserta eletrodomésticos, ventiladores, essas coisas. É uma vida modesta, dona Clarice. Mas tem um detalhe bancário que vai te interessar na página 5. Chaveiro. Renda aproximada de R$ 2.800 mensais. Vida modesta, quase franciscana. E o dinheiro? Perguntei, sentindo a fúria subir pela garganta. Os 4 milhões que Iris viu. Peixoto folheou até outra seção do relatório. Extratos bancários. Muitos deles. Aqui a coisa fica interessante. 6 anos atrás, um tal Fernando Torres abriu contas em 3 instituições diferentes. Depósitos iniciais fracionados que, somados, batiam quase 3,5 milhões. Desde então, ele saca mensalmente cerca de R$ 5.000 e deixa o restante rendendo em aplicações de baixo risco. Então o dinheiro estava lá. O dinheiro que também era meu. No regime de comunhão universal, metade daquele montante me pertencia. Tem mais, disse Peixoto, virando a página. Consegui puxar o histórico de chamadas do celular dele dos últimos 6 meses. Meu coração disparou. Várias ligações para o mesmo número, dona Clarice. Cerca de 250 chamadas. Algumas durando horas. Ele circulou um número com uma caneta vermelha. Conseguiu identificar o dono da linha? Perguntei, embora meu estômago já tivesse dado a resposta. Peixoto encarou com seriedade. É do seu filho, Rodrigo Bittencourt. Ali estava, preto no branco, a prova material da traição dupla. Ligações antes do acidente. Ligações durante os meses em que eu vegetava na cama. Ligações da semana passada, depois que eu confrontei Rodrigo. Eles se falam dia sim, dia não, disse Peixoto. Antes, durante e depois da morte forjada. Seu filho é sócio majoritário nessa farsa. Minhas mãos tremiam, mas não de tristeza, e sim de pura adrenalina. Fechei a pasta. Mais alguma coisa? Sim, a casa do Muro Azul não está no nome do Fernando. Está no nome da Denise, comprada há 20 anos. Eles têm um filho juntos, de 24 anos, que faz faculdade em Belo Horizonte. E os 2 netos são filhos de uma filha dela do primeiro casamento. Então, ele construiu uma vida paralela por 30 anos. Parece que sim. E pelo que levantei, a Denise não faz ideia de que ele foi um empresário rico ou que foi casado. Para ela, Fernando Torres é um viúvo aposentado por invalidez que ela conheceu numa viagem. Peguei a pasta e a guardei na bolsa. Quanto lhe devo? Os outros 7.500. Preenchi o cheque sem pestanejar.
Quando fui entregar, Peixoto segurou minha mão por um instante. Olha, eu não costumo dar conselhos morais, mas a senhora parece ser uma mulher de fibra. Seja lá o que for fazer com isso. Cuidado. Estamos falando de falsidade ideológica, estelionato, ocultação de cadáver. Isso dá cabeia pesada. Eu entendo perfeitamente, respondi, sorrindo pela primeira vez com genuína satisfação. Agradeço a preocupação, Sr. Peixoto, mas eu sei exatamente qual é o próximo passo. Saí do escritório, abraçada àquela pasta, como se fosse um recém-nascido. Era a chave da destruição dos 2 homens que arruinaram a minha vida. Em casa, espalhei o dossiê na mesa de jantar. Fotos, extratos, contas telefônicas, certidões falsas. Memorizei cada dado, cada data, cada valor. Em seguida, fiz a ligação que eu vinha planejando. Escritório doutora Paula Medeiros. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de uma consulta com a doutora. É urgente. A senhora já tem cadastro? Não, mas tem um caso de fraude patrimonial, falsificação de documentos públicos e simulação de óbito que tenho certeza que vai interessar a ela. Houve uma pausa do outro lado. Pode vir amanhã às 14 horas. Estarei lá. Desliguei e contemplei o pôr do sol pela janela da sala. O céu estava tingido de lilás e dourado. Um fim de tarde lindo, sereno. O último dia de paz que Arthur e Rodrigo teriam, porque a tempestade estava se formando. E eu seria o trovão que faria o chão tremer. A doutora Paula Medeiros correspondia exatamente à reputação que tinha. O escritório ocupava o 12º andar de um prédio espelhado na avenida principal. Encontrei uma mulher na casa dos 45 anos, loira, corte Chanel assimétrico, vestindo um terninho azul marinho impecável. O olhar dela era clínico, cirúrgico. Dona Clarice, ela estendeu a mão firme. Sente-se. Acomodei-me na poltrona de couro bege. A vista da cidade era panorâmica, mas eu só tinha olhos para a justiça. Café? Água? Não, obrigada. Prefiro ir direto ao ponto. A advogada cruzou as pernas e apoiou os cotovelos na mesa de vidro. Minha secretária mencionou fraude e simulação de óbito. Sou toda ouvidos. Coloquei a pasta do detetive sobre a mesa e comecei a narrar. Contei tudo, os 35 anos de casamento, as viagens de negócios, a segunda família mantida por 3 décadas, o acidente teatral, o cadáver comprado, o velório onde chorei sobre um caixão lacrado, o filho que sabia de tudo, que herdou o império e me deixou com migalhas. A doutora Paula ouviu sem interromper, a expressão indecifrável. Quando terminei, ela abriu a pasta e mergulhou nos documentos. Leu em silêncio por quase meia hora. Quando finalmente ergueu os olhos, havia um brilho diferente neles. Dona Clarice, isso aqui é dinamite pura. Eu sei. A senhora tem noção do tamanho do problema jurídico que eles criaram? Falsidade ideológica, estelionato majorado, vilipêndio de cadáver, fraude processual, sonegação, lavagem de dinheiro. Se somarmos tudo, estamos falando de 10 a 15 anos de reclusão. Senti um prazer gélido percorrer meu corpo. Ótimo. Ela me analisou. O objetivo da senhora é vê-los presos? Quero justiça. Quero recuperar o que é meu por direito. E quero que eles paguem pelo que me fizerem passar. Então precisamos blindar o caso. Doutora Paula pegou um bloco de notas. Vou precisar de mais munição. Certidão de casamento, o atestado de óbito falso, os contratos sociais das empresas. Tenho tudo em casa. E uma confissão. A senhora disse que o filho admitiu tudo. Gravou? Sentiu um aperto no peito. Não, foi no carro. Eu estava em choque. Tudo bem. Vamos precisar que ele confesse de novo, mas dessa vez para os autos. Como? A advogada sorriu, um sorriso predador. Deixe comigo. Mas antes, vamos falar de valores. A senhora disse que seu filho ficou com uma rede de lojas avaliada em 12 milhões, e ele é o herdeiro universal de um morto que não morreu. Doutora, Paula se inclinou para a frente.
os olhos faiscando. A partir do momento que provarmos que seu marido está vivo, o inventário é anulado. A sucessão não existe. Os bens voltam para o nome do seu marido. E como vocês são casados em comunhão universal, metade é meu. Metade de tudo, Dona Clarice. Das lojas, dos investimentos, do dinheiro que ele desviou, da casa da amante. Absolutamente tudo que ele construiu ou escondeu. Vamos pegar tudo de volta, Dona Clarice, juridicamente. Seu marido não faleceu. Logo, a sucessão é nula. As lojas jamais deveriam ter sido transferidas para o nome do seu filho. Elas ainda integram o patrimônio do casal. Levei alguns instantes para absorver o impacto daquelas palavras. Então, Rodrigo vendeu bens que não lhe pertenciam legalmente. Exatamente. Isso configura estelionato qualificado. E todo o capital levantado nessas vendas precisa retornar ao espólio para a partilha correta. A dimensão do rombo começou a se desenhar na minha frente. Quanto? Perguntei, com a voz falhando. Quanto eu posso recuperar? A doutora Paula pegou a calculadora, digitando números com agilidade. O império de lojas vale 12 milhões. Sua parte é 6 milhões. Mais os 4 milhões que Arthur desviou para as contas fantasmas. Metade é sua, 2 milhões. Fora os danos morais pela fraude, a simulação de morte, o sofrimento psicológico. Podemos pleitear uma indenização pesada. Ela me encarou por cima dos óculos. Estamos falando de recuperar algo em torno de 10 milhões de reais, Dona Clarice. Fora a casa da amante, que podemos tentar bloquear judicialmente. 10 milhões. 35 anos de fidelidade, de anulação, de dedicação exclusiva à família, valiam 10 milhões que eles tentaram roubar de mim. E a cadeia? Indaguei. A esfera criminal corre em paralelo. Mas com o dossiê que a senhora trouxe, ela deu tapinhas na pasta. Eu diria que a chance de condenação é altíssima, especialmente se conseguirmos a confissão gravada. Como faremos isso? A doutora Paula abriu a gaveta e tirou um gravador digital minúsculo, preto e discreto. A senhora vai convidar seu filho para almoçar. Vai dizer que refletiu, que quer selar a paz, que entende que ele foi coagido pelo pai. Vai deixá-lo baixar a guarda. E então, com sutileza, vai conduzir o diálogo para que ele repita a história. Tudo isso, ela ergueu o aparelho. Será registrado em alta definição. Ele não vai suspeitar. A não ser que a senhora não consiga atuar. Doutora, disse eu, sentindo o peso dos últimos meses. Acho que tenho sido uma atriz digna de Oscar desde o dia daquele enterro. Tem mais um detalhe, disse a advogada ficando séria. Precisamos de lastro documental das transações financeiras de Rodrigo, as escrituras de venda das filiais, os comprovantes de onde ele aplicou o dinheiro. Ele deve guardar isso no escritório da loja matriz. A senhora tem acesso? Lembrei-me da chave. Rodrigo havia me dado uma cópia da chave mestra da loja matriz há 5 anos, quando viajou para a Europa, para o caso de algum alarme disparar. Nunca usei, mas jamais devolvi. Tenho. Perfeito. Porque se conseguirmos esses papéis provando que ele falsificou assinaturas ou vendeu patrimônio alheio, ela sorriu com satisfação predatória. Checkmate. Ele não terá defesa. Saí do escritório da doutora Paula 2 horas depois com um roteiro impecável. Um plano cirúrgico para implodir a vida do meu único filho. E pela primeira vez desde que o pesadelo começou, a culpa não me visitou. O que senti foi poder. Naquela noite, finalmente atendi a uma das inúmeras chamadas de Rodrigo. Mãe, graças a Deus, eu estava em pânico. Achei que a senhora... Rodrigo, interrompi, mantendo sereno e aveludado. Podemos conversar? Houve um silêncio atônito do outro lado. Claro, mãe. Claro, a senhora quer que eu vá aí agora? Não. Quero almoçar com você amanhã. No Le Jardin, aquele bistrô que você adora. Ao meio-dia. Eu. Sim, claro. Estarei lá. Mãe, eu... Até amanhã, filho. Desliguei antes que ele pudesse estragar meu teatro.
Fui ao meu quarto, abri o fundo falso da gaveta de joias onde guardava itens pouco usados. Lá estava, sob um broche antigo, a chave da loja. O metal estava frio na minha palma. Amanhã, enquanto almoçássemos e ele confessasse seus crimes, achando que estava recebendo meu perdão, a equipe da doutora Paula estaria executando uma liminar de busca e apreensão na loja, recolhendo cada contrato, cada extrato, cada prova da sujeira dele. E quando o café fosse servido, eu teria a gravação e ela teria os documentos. O Ministério Público faria o resto. Rodrigo dormiria na carceragem em poucos dias. Arthur, ou Fernando, seria desmascarado, perderia a paz, a família postiça e teria que devolver até o último centavo, com juros e correção monetária. Eu teria de volta a única coisa que importava, minha dignidade. Olhei-me no espelho. A mulher que me devolvia o olhar não era mais a Clarice que chorou luto por 8 meses. Não era a esposa devota que acreditou em contos de fadas. Era uma estranha. Uma mulher de ferro, sem misericórdia. O Le Jardin ficava numa cobertura elegante com vista para a Bahia. Cheguei 15 minutos antes, vestindo um conjunto de linho cru e os brincos de esmeralda que Arthur me deu quando fizemos bodas de prata. Era poético usar aquele presente hoje. O gravador estava no bolso interno da minha bolsa, ativado. A advogada instruiu-me a deixar a bolsa sobre a mesa, entre nós. O microfone captaria até a respiração dele. Rodrigo chegou esbaforido. Estava abatido, a barba por fazer, a camisa polo amassada. Ao me ver, seus olhos brilharam de alívio. Mãe! A voz dele embargou. Ele tentou me abraçar. Permiti, mas meu corpo permaneceu rígido como uma estátua. Um abraço técnico. Sentamos. O garçom trouxe o menu. Pedi um risoto de camarão que eu não pretendia tocar. Rodrigo pediu um filé, mas revirava o guardanapo com nervosismo. Mãe, eu nem sei por onde começar a pedir perdão. Então não comece. Cortei, bebericando minha água com gás. Deixe-me falar primeiro. Ele assentiu, ansioso como um menino que quebrou um vaso. Passei os últimos dias refletindo sobre tudo o que você me revelou. Sobre seu pai, sobre as escolhas terríveis que vocês fizeram. Fiz uma pausa dramática, escolhendo as palavras como quem escolhe balas para um revólver. Eu cheguei à conclusão de que você estava numa posição impossível, Rodrigo. Vi o choque se transformar em esperança nos olhos dele. Mãe, deixa eu explicar. Seu pai é um manipulador nato. Sempre foi. Ele encurralou você. Fez você escolher entre ele e eu, entre salvar o patrimônio da família ou me destruir com a verdade. Respirei fundo, injetando uma doçura falsa na minha voz. Você era o filho. Não era sua obrigação limpar a sujeira moral dele. Rodrigo desmoronou. Começou a chorar ali mesmo, no restaurante chique, lágrimas pesadas caindo sobre a toalha branca. Eu queria ter contado, mãe. Todos os dias eu acordava querendo te contar, mas eu tinha pavor. Medo de você morrer de desgosto. Medo de perder tudo que a gente tinha. Eu sei. Estendi a mão e cobri a dele sobre a mesa. O contato da pele dele me causou repulsa, mas mantive o olhar maternal. Mas agora, para que eu possa virar essa página de vez, eu preciso entender os detalhes. Preciso que você me conte tudo novamente, do início ao fim, sem omitir nada. Porque só ouvindo a verdade inteira eu vou conseguir processar e, quem sabe, te perdoar. Ele apertou minha mão com força, agarrando-se àquela chance de redenção como um náufrago. Mal sabia ele que estava segurando a âncora que o levaria para o fundo. Aqui está a conclusão da história, mantendo a consistência com os nomes e detalhes da última sessão. Clarice, Rodrigo, Arthur Fernando, doutora Paula, escrita em tom dramático e conclusivo. Perfeito para a narração final do seu vídeo. E ele falou: como uma represa que rompe, Rodrigo vomitou cada detalhe sórdido, crente de que aquelas palavras eram o preço da sua absolvição.
Ele contou sobre a compra do cadáver do indigente no IML da cidade vizinha. Descreveu como Arthur ateou fogo no carro com as próprias mãos. Detalhou as contas fantasmas, as transferências ilegais, a falsificação da minha assinatura nas vendas das filiais. O dinheiro das vendas, os 4 milhões, está tudo numa conta offshore no Uruguai, mãe. Eu tenho as senhas, eu posso trazer de volta. Ele chorava, segurando o guardanapo sujo de lágrimas. Eu só queria proteger o nosso legado. Eu ouvia tudo em silêncio. A luzinha vermelha do gravador dentro da minha bolsa piscava como um pequeno olho do diabo, testemunhando o fim do meu filho. Quando ele finalmente parou, exausto, esperando meu abraço, meu perdão, o tudo vai ficar bem. Eu olhei para o meu relógio de pulso. Eram 13h40. A doutora Paula já deveria estar terminando a varredura na loja. Tomei um último gole da minha água com gás e pousei o copo na mesa com um clique suave. A máscara caiu. Se disse que iria proteger o legado, Rodrigo. Minha voz não tinha mais doçura. Era fria, metálica, cortante. Ele piscou, confuso com a mudança brusca no meu tom. Mãe, o legado de mentiras, o legado de roubo. O legado de um pai que preferiu fingir a própria morte a dividir o que construiu com a mulher que o ajudou a chegar lá. Mãe, do que a senhora está falando? Eu já pedi perdão. Eu disse que precisava ouvir a verdade para processar, Rodrigo. Inclinei-me sobre a mesa, encarando-o bem no fundo dos olhos. Eu nem disse que iria te perdoar. Abri a bolsa devagar. Tirei o gravador digital e coloquei-o sobre a toalha branca. Bem na frente dele, a luz vermelha ainda piscava. O rosto de Rodrigo perdeu a cor instantaneamente. Ficou cinza. O que é isso? Sua confissão, em alta definição. Sorri, mas não havia alegria no sorriso. E neste exato momento, a doutora Paula Medeiros está na loja matriz, acompanhada de 2 oficiais de justiça e uma ordem de busca e apreensão. Eles estão recolhendo cada computador, cada pasta, cada documento que você achou que estava seguro. O celular dele tocou. O som estridente fez com que ele desse um pulo na cadeira. Ele olhou para a tela. Gerente loja matriz. Ele atendeu com a mão trêmula. Alô? A voz dele era um fiapo. Eu não precisava ouvir o outro lado da linha para saber o que estava acontecendo. Vi o pânico dominar as feições do meu filho. O telefone escorregou da mão dele e caiu sobre a mesa. A polícia! Ele sussurrou catatônico. A polícia está lá. Eles têm um mandado de prisão preventiva. Estelionato, formação de quadrilha, ocultação de cadáver, fraude processual. Recitei a lista como se fosse uma lista de compras. A doutora Paula é muito eficiente. Levantei-me da cadeira. Alisei meu vestido de linho e peguei minha bolsa. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso! Eu sou seu filho! Ele tentou levantar, mas as pernas falharam. As pessoas nas outras mesas começaram a olhar. Meu filho morreu há 8 meses, Rodrigo, no dia em que ele escolheu ser cúmplice de um crime contra a própria mãe. O homem sentado aqui é apenas um estranho ganancioso. Tirei uma nota de R$ 100 da carteira e joguei sobre a mesa. O almoço é por minha conta. Aproveite. Deve ser a última refeição decente que você terá por um bom tempo. Virei as costas e caminhei em direção à saída. Não olhei para trás, nem quando ouvi os gritos dele, nem quando as sirenes começaram a soar lá embaixo, na entrada do hotel. O desfecho foi rápido e brutal, como eu havia planejado. Arthur, ou Fernando, como era conhecido na vizinhança, foi preso naquela mesma tarde. Ele estava regando o jardim da casa de muro azul quando a polícia chegou. Não houve resistência, apenas choque. A imagem dele algemado, vestindo bermuda e chinelos, estampou todos os jornais locais. A farsa de 30 anos ruiu em 30 segundos. A outra mulher, Denise, ficou devastada.
Descobriu pela televisão que o viúvo pacato com quem dividia a cama era, na verdade, um milionário foragido que havia forjado a própria morte. Ela não era cúmplice, era apenas mais uma vítima das mentiras dele. Recuperei tudo. A justiça anulou o inventário. Reverteu as vendas fraudulentas e bloqueou todos os bens. Os 12 milhões voltaram para as minhas mãos, acrescidos de multas e indenizações que deixaram Arthur e Rodrigo na ruína absoluta. Hoje, 6 meses depois daquele almoço, estou escrevendo isso da varanda de um hotel na Costa Amalfitana, na Itália. O mesmo lugar que Arthur sempre prometeu me trazer, mas nunca teve tempo. O mar é de um azul profundo, o vinho é excelente e pela primeira vez em 43 anos. A solidão não me assusta. Ela me liberta. Dizem que o luto tem 5 fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O meu teve uma fase extra: vingança. Ah, tu estava certo em uma coisa. Alguém morreu naquele acidente de carro forjado. Mas não foi ele. Quem morreu naquele dia foi a Clarice ingênua, a esposa submissa, a mãe cega de amor. E a mulher que nasceu no lugar dela. Ah, essa mulher está muito viva. E ela nunca esteve tão feliz. Translate. Se essa história lavou a sua alma como lavou a minha, deixa seu like agora mesmo. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, para eu saber que você ficou até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana eu trago relatos reais e emocionantes como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!